Oi, eu sou a Mari e essa é a aula 5 do nosso Costurando Juntas um Trilho de Páscoa em Patchwork. Então o nosso trilho tá quase pronto. A gente já fez toda a parte do patch, já fez o sanduíche e já quiltou. Aí você quiltou da maneira que você achou melhor. A gente tem o nosso bloco quilt aqui, onde eu mostrei como quiltar de algumas maneiras diferentes e como fazer o sanduíche de algumas maneiras diferentes. Então, vou deixar o link aqui na descrição também. Aliás, já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para ficar sabendo de tudo que acontece por aqui, tá bom? E nessa aula, a gente vai aprender a refilar o nosso trilho para ele ficar certinho quando a gente colocar o viés. Então, refilar o que é? A gente vai tirar essa fibra que tá sobrando, né? Tá sobrando fibra, tá sobrando forro. Então, a gente vai cortar com o cortador e a régua para deixar ele do tamanho perfeito pra gente já colocar o viés e começar a usar o nosso trilho. Então, para essa aula, a gente vai precisar da nossa base de corte, o cortador e a régua para deixar tudo bem lindinho. A gente vai começar pelos cantinhos, tá? Pelo lado que é a ponta, ó, onde a gente encosta no quadrado, tá? Então, a gente pega a nossa régua e coloca bem onde tá o tecido. A gente vai cortar nesse cantinho aqui só a fibra e o forro, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é levantar, porque a gente não corta nada de pé, né? Então, levanta, posiciona a sua régua aqui aonde tá o tecido, bem certinho, e corta. A gente vai cortar como a gente cortou o tecido normalmente, tá? Então, pega o cortador, de preferência, não o cortador que você usa para cortar tecido, porque quando a mesma situação da tesoura. Se a gente usa a mesma tesoura para cortar tecido, fibra, papel, ela vai perder o fio muito rápido. Então, aqui eu tenho um cortador para tecido e um cortador para fibra e papel, e etc, né? E eu uso, por exemplo, tô usando o meu cortador de tecido aqui e vi que a minha lâmina ela não tá mais 100%. O que eu faço? Eu não jogo essa lâmina fora, eu troco essa lâmina por uma nova para cortar tecido e essa lâmina usada eu coloco no meu outro cortador para continuar usando ela, mas para usar em fibra, em papel, essas coisinhas, tá? Então ali eu aumento a vida útil da minha lâmina, tá bom? Então levantamos para cortar, sempre colocando a mão antes, começando fora do tecido, coloca a mão para firmar bem. Leva ela até o fim da sua mão, deixa o cortador onde ele tá, levanta a mão, leva um pouquinho mais pra frente e termina de cortar. Ó, então a gente cortou só fibra e forro, tá? E o tecido ficou certinho aqui, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa com os outros 3 cantinhos que encostam no quadrado. Então, esse aqui nessa ponta e os outros 2 nessa ponta aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, essa ponta aqui já tava cortadinha, vou só tirar as linhas. Certo, então as nossas pontas estão cortadas, né? Agora, se você parar pra ver, algumas das pontas aqui, ó, ela não vai ficar certinha. Aqui ficou certinha, tá vendo? Aqui ficou bem bonitinho, bem certinho com o canto do quadrado. É assim que a gente quer que fique. Mas aqui não ficou, tá vendo? Então a gente precisa refilar pra ficar assim. Mas assim, pra ficar no cantinho do quadrado, só na ponta. No encontro dos triângulos com o quadrado, não vai ser assim. A gente vai cortar diferente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai posicionar a régua aqui, né? Bem no cantinho, bem certinho, na junção da costura do quadrado com a costura do triângulo. Coloca aqui. E aqui, a gente não vai deixar na pontinha do quadrado. A gente vai colocar
um pé de máquina. Depende do jeito que você vai colocar o viés. Por exemplo, a gente tem duas maneiras de colocar o viés, né? A gente pode botar o viés com o pé normal da máquina, com o pezinho comum, ou com um pezinho de polegada. A largura desses pezinhos são diferentes, né? A largura é diferente entre um e outro. O pezinho comum, ele tem 0,75 de largura e o pezinho de polegada tem mais ou menos 0,5, tá? 0,50. Então, esse rolê aí muda um pouquinho. O que a gente vai fazer? Para dar certo em qualquer lugar, a gente vai usar a medida de 0,75, tá? Que é entre o meio centímetro e o 1 centímetro. Essa minha régua aqui, ela não tem essa marcação, o que não é uma coisa muito legal. Mas tem outras réguas que tem, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o cantinho do meu quadrado entre a minha linha de 0,5 e 1, tá? Então, aqui, ó, aqui eu vou colocar a pontinha do quadrado no meio dessas duas linhas, tá vendo? Ela tá bem aqui, ó. E aqui eu vou colocar na ponta daqui, né, na pontinha mesmo do trilho, eu vou colocar a régua bem na ponta do quadrado, tá? Então, aqui assim e ali no meio, tá? E vou cortar. E paro aqui nessa junção, tá bom? Vou parar bem ali, tá? Aqui. Não bem ali, mas uns 2 centímetros pra frente, tá? Então, eu tiro a régua e trago mais o trilho para cortar até o outro triângulo. Aqui, eu mantenho aonde estava, tá? Que é entre o meio e o 1. E ali, eu vou colocar de novo entre o meio e o 1, tá vendo? Bem ali. Não tem problema que esse pedacinho aqui tá menor, tá? Isso pode acontecer nesse projeto, não tem problema. A gente arruma isso quando a gente for colocar o viés, daí vai ficar escondidinho ali dentro, tá? Que é tão pouquinho ali que não vai fazer diferença. Então, a gente coloca sempre no meio do meio e do 1, ali, e corta. Passando uns 2 centímetros ali só pra organizar tudo, né? Então, o que acontece? No meio, nesses 2 quadrados do meio, a pontinha a gente vai deixar entre meio e 1 centímetro de sobra aqui, quando refilar. Nos 2 quadrados da ponta, a gente vai encostar no tecido, bem na pontinha do quadrado, tá? Beleza, então, aqui tá na pontinha, aqui tá quase 1 centímetro pra lá, 0,75 pra fora, aqui 0,75 pra fora. Aqui a gente vai encostar no quadrado porque é o quadrado da ponta, tá? Isso a gente tá fazendo porque a gente mudou um pouquinho a estrutura desse projeto para ficar mais fácil de costurar. Então, a gente tem que arrumar isso depois, tá? Então, por exemplo, se você usou o pé de polegada, isso que tá sobrando aqui vai estar maior e tá tudo bem, normal. A gente fez esse projeto exatamente dessa maneira para você poder usar o pezinho que você gosta mais. Então, só tem que agora, no final, dar uma ajeitadinha, tá bom? E sem contar que fica muito mais fácil, tá? Então, aqui, né, já tá cortadinho, a gente só posiciona. E lá na outra ponta, a gente deixa na pontinha do quadrado, tá? E de novo, corta aqui. E faz a mesma coisa com o outro lado. Então, eu vou virar. Os 2 quadrados da ponta eu vou encostar no tecido do quadrado. E os 2 quadrados do meio eu vou deixar 0,75 de sobra, tá? Então, vamos lá. Aos pouquinhos. Aqui, encosta. Ali, 0,75. E pronto, nosso trilho tá refilado, lindinho.
E pode parecer que não faz diferença esse refilado em volta e essas medidas, mas na hora que a gente for colocar o viés, vocês vão ver que quando ele dobrar bonitinho aqui, ele vai coincidir com essas costuras todas. Tudo vai ficar bem lindinho, todos os cantinhos aparecendo, vai ficar assim, ó, um chuchuzinho, tá bom? O nosso trilho tá quase pronto, só falta o viés. E daí a gente tem o nosso bloco de viés que tá chegando aí, então são, o quê? 4 aulas? 5 aulas de viés para ensinar várias maneiras diferentes de fazer os vários acabamentos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima aula.